de volta com o programa Sala de Visita e vamos continuar o nosso papo aqui com o Luciano Lima, Cida Lima, falando da violência contra as mulheres. E eu queria saber da Cida, depois eu falo com o Luciano também. Eu me lembro que o ano passado e esse ano vocês entregaram um prêmio chamado Prêmio Maria Miguel. Eu queria, Cida, que você contasse um pouco para mim e para os ouvintes, lógico, quem foi Maria Miguel. Eu sei que foi uma mulher importante, já li um pouco sobre a sua história, mas eu queria que você contasse para que os nossos ouvintes soubessem quem foi Maria Miguel. Então, Maria Miguel foi uma das fundadoras da Anzol. Ela faleceu agora em 2005, com 87 anos de idade. Mas ela era uma mulher negra, pobre, né? Semi-analfabeta, porque ela veio para o movimento eclesial de base, os movimentos sociais, com 60 anos. Até 60 anos ela era analfabeta. E a partir daí, ela se envolveu muito nos movimentos, né? Ela, principalmente no movimento na época, o movimento de moradia na Zona Leste era muito forte, né? E a dona Maria Miguel foi uma das guerreiras para conseguir moradia para o movimento como um todo. Conseguiu moradia para ela e para várias pessoas. Ela participou muito do movimento de saúde. E na Anzol ela se tornou uma poetisa. Existe uma poesia dela que ela termina falando: sou negra, sou pobre, sou o resto de ilusão, tal. Eu não guardo, mas ela termina: sou apenas Maria Miguel, né? Essa poesia viajou o mundo, foi para vários lugares. Na época ela foi muito entrevistada por pessoas de fora do país. Era um exemplo de guerreira, né? Para nós, na Anzol, isso foi muito forte. Quando nós temos dentro da Anzol, que hoje está desativado, o Centro Jurídico Maria Miguel, onde a gente atendeu essas 13 mil mulheres. No dia da inauguração, nós fizemos uma homenagem em vida para Maria Miguel, né? Foi uma celebração, foi uma festa assim, muito bonita. Foi a inauguração do Centro Jurídico Maria Miguel na Zona Leste, né? E devido aos exemplos, né, a luta, a dedicação dela, ela tinha na época um filho e os netos, os bisnetos, os tataranetos, e ela era aquela mãezona, né, que o exemplo que ela deixava de cuidadora do lar, né, mas ela também cuidava do social, cuidava do movimento. Então a gente, quando nós começamos a pensar, nós gostaríamos de escrever um livro com as poesias. A gente tem um calhamaço de poesias feitas por ela, músicas, né, dos movimentos. Nosso sonho era de escrever um livro, né, a gente não conseguiu o apoio, até para dar apoio para os netos, os filhos dela, né? E foi quando a gente pensou, junto com o Luciano, dentro da Anzol, criar o Prêmio Maria Miguel. Por quê? Para valorizar o nome dessa mulher, né? Uma mulher exemplo de vida, exemplo de luta. Eu acho que as mulheres, elas têm um papel importante na sociedade, né? Tanto a nível dos movimentos sociais, na política, em vários setores, né? E acho que assim, é uma pena que ela faleceu, ela não vai ver, talvez a gente acontecer um sonho, né, que nós mulheres lutamos muito, né? É importante a gente conhecer o trabalho de uma entidade como a Anzol. Muitas vezes ela fica oculta da grande imprensa, ninguém sabe o trabalho desenvolvido por uma entidade de tão importância como esta, que faz um trabalho que eu já tive a oportunidade de visitá-los e conheço o trabalho. Faz um trabalho importante, não só para as mulheres da Zona Leste, mas para as mulheres de São Paulo e dá um exemplo para as mulheres do Brasil. Mas eu queria continuar conversando com o Luciano. Luciano, essa questão do emprego, principalmente que a gente começou a falar com você aqui no início do programa, que relação que vocês fazem? Lá o setor que cuida de relação de emprego
faz algum tipo de relação com o sindicato, centrais sindicais ou com o próprio mercado? A própria Anzol tem algum tipo de contato com o mercado, com empresas para colocar as mulheres no mercado de trabalho? Vereador, para começar, essa definição da Secretaria de Emprego e Renda que a gente teve, foi uma discussão que a gente fez no grupo lá para criar esse trabalho, foi recente. Então nós temos aí um trabalho que está aí em torno de 8 a 10 meses, né, que essa gestão está fazendo. E aí nós temos duas linhas de ação. Uma primeira linha é essa questão da reflexão sobre o mundo do trabalho e a questão de gênero, igualdade no mundo do trabalho. Esse trabalho que a gente precisa fazer de formação das mulheres, para elas compreenderem e contextualizarem a conjuntura, o momento que elas vivem na questão do mercado de trabalho. Isso é um trabalho que a gente está precisando fazer de formação dessas mulheres. Essa é uma linha. Uma segunda linha, e aí nessa questão desse eixo, a gente está procurando dialogar com a Central Sindical, por exemplo, a CUT, por exemplo, que participou do último ato nosso para Maria Miguel, onde a gente vai tentar, através da CUT, uma discussão de parceria para viabilizar esse trabalho de informação, né, sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu acho que isso é importante. Seminários, cursos, palestras, com organizações que já têm uma experiência, um know-how, né, nesse campo de atuação que é o mundo do trabalho. Um segundo eixo importante que a gente está tentando desenvolver é parceria com os governos, né, nos diversos âmbitos, através de programas de qualificação profissional, que nós, como temos 2 espaços físicos constituídos com uma infraestrutura mínima para poder atender grupos de mulheres, nós pretendemos desenvolver. Por exemplo, tivemos uma experiência com o Plansec, onde a gente pôde formar mulheres na área de hotelaria, por exemplo, né, Cida Lima? Tivemos o curso de cozinha lá para um grupo de mulheres, panificação, né? Nós tivemos lá um curso de recepcionista, né? Então esses programas, Construção Civil recentemente, esses programas, em primeiro lugar, a gente trabalha a questão do resgate da autoestima da mulher. Quando ela vem para o grupo, em geral, ela vem muito frágil, emocionalmente, psicologicamente. Então o primeiro trabalho é acolhimento dessa mulher que o grupo faz, né? Para dizer para ela que ela é igual a todas ali, não existe diferença entre nós, nem pela cor, nem pelo sexo, enfim, por nada disso, não existe diferenças, e que ali ela pode ter uma oportunidade de se capacitar para enfrentar o mercado de trabalho. Então, a partir dessa relação, a gente consegue ajudar a mulher a levantar a autoestima e, na formação, ela entender que ela pode voltar para o mercado de trabalho. Então, os cursos de qualificação são extremamente importantes. Em terceiro lugar, eu acho que uma coisa importante é o seguinte, é que a gente já tem resultado desses cursos de algumas mulheres que já foram para o mercado de trabalho. Não é isso, Cida Lima? Sim. Mulheres que, a partir desse momento, com a autoestima recuperada e com essa capacitação, buscaram por si só, e com a vida da Anzol também, voltaram a estudar e estão de volta no mercado de trabalho. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Agora é preciso dizer, vereador, que ainda precisamos de muita ajuda, porque assim, o tamanho da demanda na região é muito grande, né? Se você conhece bem a cidade, e quem frequenta ali a região da Zona Leste, no Itaim, onde nós estamos, o problema é muito grave, é de desemprego ainda, né? O acesso ao mercado de trabalho é muito sério para as pessoas que vivem ali. E as mulheres são as principais vítimas disso. Antes de terminar essa questão, eu queria aproveitar e lhe dizer uma outra coisa, que eu ouvi aqui você falando com a Cida sobre a questão da violência, e nós falamos do judiciário, de alguns setores do poder público na implementação da lei. Seria talvez importante, no seu papel aqui de vereador, também observar, e talvez aí via requerimento, não sei qual é o mecanismo, tentar fazer aí um pedido nosso, nós podemos formalizar, um levantamento, um diagnóstico de como é que está a implementação da Lei Maria da Penha objetivamente na cidade de São Paulo, no município de São Paulo. Talvez um pedido do seu gabinete. A coordenadoria, uma vez atendido, poderia dar um subsídio melhor para a gente poder talvez provocar uma ação com o governo na cidade para ver esses problemas referentes, por exemplo, à questão das delegacias, os pequenos juizados. Tudo isso, vereador, precisa de recurso público para efetivamente acontecer. Então a primeira tarefa nossa é essa, e aí eu acho que o seu mandato poderia ajudar bastante. Olha, nós temos a consciência que ainda falta muito, mas a entidade